Zubeldia toma frente de negociação no São Paulo. Vamos comentar aí sobre isso. Tem informação de renovação de contrato aí no Tricolor. Tem também o Muricy Ramalho fazendo revelação aí sobre o Rames Rodrigues. Tem informação aí sobre o Bobadilha. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui, meu querido. Você que é novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve. Tem um botão aqui embaixo vermelho escrito inscreva-se. Só você clicar, ativar o sininho e deixar seu like. Belezinha? Tranquilão? Deixa o like. Se inscreveu? Certeza? Então vamos embora para as notícias do São Paulo, rapaziada. Domingão aí sem futebol, né? Esse o próximo não tem, mas enfim, vamos lá, né, cara? Não tem jogo, não tem tricolor, só quinta-feira que tem São Paulo, mas vamos lá, tá? Já vamos começar aí, cara, já vamos direto ao ponto aqui, uma situação que é até engraçada. Vocês lembram muito bem, né, do ano passado, né, que o jornalista aí e apresentador Bruno Vicari, lá da ESPN, que ele falou, né, quando o Dorival veio pro São Paulo, que ele falou que o Dorival estava regredindo na carreira, porque ele estava no Flamengo, né? O Flamengo não renovou com ele, ficou livre, depois ele veio para São Paulo. E ele falou que era regredir na carreira o Dorival sair do Flamengo para vir para São Paulo, né? Aí, ele participou de um podcast aí nos últimos dias e ele falou o seguinte, abre aspas: teve jogador do São Paulo que me mandou mensagem no Instagram ofensivo depois do título da Copa do Brasil. Jogador grande e experiente, fecha aspas, para o Bruno Vicari. Ele foi no podcast aí, né, cara, nos últimos dias fez essa revelação aí que teve jogador grande e experiente do São Paulo que mandou mensagem ofensiva para ele no Instagram. No dia seguinte, ele que fez esse comentário aí, né, completamente bizarro, sem sentido aí, desmerecendo o São Paulo, que o Dorival regrediu de vir pro São Paulo, e ele mesmo já pediu desculpa, né, cara, falou, né, uma bobagem sem tamanho isso aí que ele falou, né, é tão bobagem que depois ele pediu desculpas aí por ter falado essa besteira, né, cara. Pô, cara, um cara que pra quem não sabe, ele é palmeirense, tá, ele é palmeirense, aí não tem problema nenhum, cara, pode ser pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Flamengo, né, cara, só que a gente tem que ter respeito, né, por todos os clubes, independente se a gente torce pra um rival ou não. Foi uma baita de uma besteira, e bem feito aí, tá, não faço a menor ideia de quem seja, mas bem feito aí pra ele, né, cara? Quem caça, irmão, acha, né? Tem que fazer. Quem caça, acha aí, tá? Alan Franco se consolida como titular do São Paulo. Sob o comando do técnico Zubeldia, o Alan Franco vive o melhor momento com a camisa do São Paulo. Atualmente, o zagueiro venceu a concorrência e forma dupla aí titular na zaga do São Paulo com o Arboleda. Até o momento foram 13 jogos de Alan Franco em 2024, com 8 vitórias e 5 empates, 74% de aproveitamento com ele, tá? Sem o Alan Franco, o aproveitamento cai para 46%, com 5 derrotas, 5 vitórias e 3 empates. Olha só, cara, impressionante esses números do Alan Franco aqui, ele que já vinha jogando alguns jogos antes do Zubeldia chegar, mas quando o Zubeldia chegou, ele virou titular absoluto aí, né, e se não jogou todos, jogou praticamente todos os jogos aí, e até agora em 2024, o Alan Franco não tem nenhuma derrota, cara, 74% quando ele tá em campo, né, cara, nesse ano, né, e sim, ele cai para 46%, e a gente já comentou um pouco mais sobre o Alan Franco, né, cara, legal aí que ele começou muito mal no São Paulo. Não lembro se foi em 2022 ou se foi em 23 que ele veio. Foi em 23 ano passado que ele começou muito mal, falando naquele clássico contra o Corinthians, né, cara? Mas depois aí ele deu a volta por cima e vem já há muito tempo jogando bem. E com ele, cara, São Paulo tem um aproveitamento muito grande aí naquele continua jogando cada vez mais. E é o melhor momento aí dele no São Paulo, sem dúvidas, é esse aí, tá? Bom, rapaziada, olha só, mesmo empatando aí com o Barcelona na última quinta-feira em casa, aquele 0x0 xoxo, sem graça de São Paulo, né? O São Paulo ainda tem chance de se classificar em primeiro lugar. Qualquer vitória sobre o Tadieres, a gente fica em primeiro e o Tadieres em segundo pelo saldo de gols, belezinha? Olha aí, entre os segundos colocados da Libertadores, o São Paulo tem a melhor campanha até aqui. O time comandado por Zubeldia terá que vencer o Tadieres no dia 29 para ficar com a liderança. Com o tropeço diante do Barcelona, o São Paulo não brigará mais pela melhor campanha no geral. Era bem difícil o São Paulo ter a melhor campanha no geral. Mesmo se vencesse o Barcelona, né? Se vencesse o Barcelona, ia para 12, e se vencesse o Tadieres, ia para 15, né?
Mesmo assim, se vencesse os dois, era difícil ter a melhor campanha, mas ia ficar entre as primeiras ali. Tem o River Plate que vai pegar o Tátira em casa, vai ganhar. O Palmeiras pega o São Lourenço em casa, a tendência é que ganhe, né? Mas, cara, se você tivesse ganhado do Barcelona e do Tadieres, você ia ficar em uma colocação ali, cara, sei lá, terceira melhor campanha, quarta melhor campanha, e isso seria excelente. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu a vitória, empatamos, e dos segundos colocados dos grupos, o São Paulo tem a melhor campanha. Mas não quer saber de segunda melhor campanha, tem que buscar o primeiro lugar, e aí jogar bem e vencer o Tadieres, que o time tem totais condições de vencer e se classificar em primeiro lugar aí, e é isso que a gente quer. Agora, rapaz, vamos falar sobre um assunto aí complicado e delicado, tá? Olha só. Serginho Chulapa, né, que é o maior artilheiro da história do São Paulo aí, passa por cirurgia após sofrer infarto em Santos, rapaziada. Olha só que complicado. O ex-jogador Serginho Chulapa teve um infarto durante essa semana e precisou passar por um cateterismo no coração para desobstruir uma das veias. Tá? Ele se recupera bem no Hospital Ana Costa, em Santos. Ele falou aí, né, cara, com a reportagem do Globoesporte.com, ele falou o seguinte, ó: estou tranquilo, bem, no 0-0, afirmou Serginho Chulapa em breve reportagem aí, né, com Globoesporte.com. Segundo a Kátia, mulher do ex-atacante, Serginho passou por uma endoscopia na quarta-feira e sentiu-se mal na quinta, após uma caminhada, tá? Os exames preliminares não detectaram, porém os médicos insistiram e flagraram um entupimento parcial de uma pequena veia, tá? Então, cara, deve ser triste aí, mas ao mesmo tempo, né, ele tá bem, né, segundo ele aí, né, a esposa dele, ele tá bem no 0-0 aí. Chulapa ficou na UTI, mas evoluiu e desde a sexta-feira se encontra no quarto e em recuperação, a depender da evolução para receber alta nos próximos dias, né? O Globo Esporte até botou aqui, ó. Pelo São Paulo, ele foi o maior artilheiro, ele é o maior artilheiro da história do clube com 242 gols. E também foi o goleador do Paulistão, né, de 75 a 77 com a camisa do São Paulo. Então, cara, teve que passar aí por uma cirurgia, né, cara, complicado. Deixa eu ver aqui, ó. Ele já tem uma certa idade, né, cara? Aqui, cadê? Vou pegar aqui a idade do Serginho, ó. Ele tem aí 70 anos, cara. Ele completou no final do ano passado 70 anos de idade aí, né? E ele teve que fazer a cirurgia. Mas segundo ele, a família dele, ele tá bem, tá se recuperando em breve aí. Vai ganhar alto, né, cara? O Serginho, maior artilheiro da história do São Paulo. É uma pena, cara, que assim, o Serginho Chulapa, é uma pena que ele não tem aí uma identificação tão grande com o São Paulo. Isso é muito triste, né, cara? Por tudo que ele fez pelo São Paulo, pelo tamanho que ele deu. O cara é o maior artilheiro da história do São Paulo. Não tem noção disso, cara? Ninguém na história fez mais gols com essa camisa do que o Serginho Chulapa. E uma pena que ele tem ele também é ídolo do Santos, ele tem uma identificação muito grande com o Santos, né? Que ele trabalha lá não sei quanto tempo lá no Santos. Mas é uma pena que ele não tem uma identificação com o São Paulo, né, cara? Da mesma proporção do tamanho que ele é, né? Isso é uma pena, mas enfim. Infelizmente ele tem mais identificação com o Santos, não tem como a gente mudar isso aí, né? Mas enfim, boa sorte aí pro Serginho Chulapa, né, cara? Até evoluindo bem, em breve vai ter alta aí e poder voltar pra casa, belezinha? Bom, a gente chegou a já comentar um pouquinho sobre a situação aqui, né, rapaziada? Que é sobre a questão aí do Nestor e do Bobadilha que ficaram de fora aí do jogo contra o Barcelona, tá? Olha só, informação aqui do blog do São Paulo. Conforme a apuração do blog do São Paulo, Rodrigo, Nestor e Bobadilha possuíam um desgaste que poderia, em um caso de excesso, ter lesão, assim como aconteceu com Pablo Maia. A nova coordenação do Refis Plus está presente e ativa nesses casos a fim de evitar problemas e situações lamentáveis como perda de um jogador crucial, tá? Logo, o diagnóstico preventivo e hoje uma arma que ajudará os UBJ a ter os atletas nas horas cruciais, evitando ao máximo as lesões, tá? Então tá aí, né, cara? Agora a gente tem eu esqueci o nome do departamento aqui agora, cara. O Felipe Marques agora vai tomar conta ali vai ser o chefe geral ali, né, de todos os departamentos aí do São Paulo, né? E agora tem é a nova coordenação do Refis Plus, né, que tem agora para prevenir os jogadores, para não acontecer o que aconteceu com o Pablo Maia, né, cara? Acabou jogando mais, se treina mais do que devia
acabou se machucando, vai ficar um tempão fora aí, e é por isso, né, que o Bobadilha e o Nestor não jogarem agora. Tem uma nova coordenação do Refis, né, vamos torcer aí para que diminua as lesões no São Paulo. Se o cara, se botar o cara pra jogar, tem correr de estourar, então já tira do jogo, mano, nem põe pra jogar aí não, porque senão é mais desfalques, além do tanto que já tem aí no São Paulo, né? Enfim, falando em Bobadilha, rapaziada, é sobre ele que a gente vai comentar agora, tá? Informação aí do Alexander Vieira. Bobadilha tem agradado Luiz Ubeldia. O paraguaio ganhou uma sequência como titular e tem tido conversas com o técnico para melhorar a sua marcação. E com o Alisson para um melhor encaixe da dupla, rapaziada. Então tá aí a informação do Alexander Vieira, tá? O Zubeldia tem gostado aí do que tem visto do Bobadilha, que vem jogando na sequência, né, depois da lesão do Pablo Maia. Ele tem gostado do Bobadilha e vem melhorando essa questão da marcação. Ele, cara, é um segundo volante, ele não tem aquele poder de marcação, ele não marca tão bem, né, com tanta intensidade, né, cara, igual marca o Pablo Maia, porque o Pablo Maia é um primeiro, o Bobadilha é um segundo, um jogador mais de saída, né, e você já tem o Alisson, que é um jogador, que é um volante improvisado, e o Bobadilha, que é um segundo volante. É por isso que no jogo contra o Palmeiras, né, pelo Brasileirão aí, no segundo jogo do Zubeldia, ele botou uma linha de 3, cara, para defender mais ali, porque a gente jogou aquele jogo sem um primeiro volante de ofício, mesmo aquele pitbull ali, né, irmão, que marca muito mesmo. E eu não sei se é certo falar que ele tem uma deficiência na marcação, porque ele não é esse cara de marcação, né? Acho que seria até injusto falar isso, mas enfim, ele vem melhorando aí com o Zubeldia essa questão, até porque com o Pablo Maia fora, quem joga de primeiro volante é o Alisson. Você pode ver o jogo do São Paulo, mas quem fica mais recuado como o primeiro ali à frente da zaga é o Alisson e não o Bobadilha. Então ele vem trabalhando e melhorando isso aí, vem agradando aí o Zubeldia, né? Bom, é isso. Vamos avançando agora e vamos comentar sobre o Rames Rodrigues, tá? Porque o Muricy Ramalho deu uma entrevista aí pro Zona Mista, programa do André Hernando Wall, e ele fez algumas revelações aí sobre o Rames Rodrigues. Abre aspas. Falei com o Rames Rodrigues outro dia. Veio conversar comigo. Estava muito aborrecido. Ele falou, poxa, Muricy, sou um jogador raiz. E eu disse que sabia. Falei que a gente adora ver ele treinar. Outro dia, ele treinou bem de novo. Eu gosto desse papo do Muricy, que ele treina bem, acho engraçado. Sempre dou os parabéns para ele, porque gosto de ver o que ele faz. O Dorival chama o Rames e eu estava junto na mesa para falar da intensidade dele. E teve uma hora que eu falei, Dorival, posso dar uma opinião? O Rames nunca vai se transformar em um cara físico. Ele nunca foi um jogador assim. Nunca vai ser um super atleta. Não vai procurar no Rames uma intensidade. Normal, tá? Fecha aspas aí para o Muricy Ramalho, tá? Então tá ele trazendo um bastidor. Né, a gente conversou aí, né, com o Dorival já conversou com o Rames, né, na época que o Dorival estava em cima da intensidade dele, o Muricy estava e deu a opinião, ó, ele nunca vai ser um cara físico, isso é um fato, cara. É impossível o Rames fazer o Rames ser um jogador com uma intensidade alta, que ele volte para marcar, que ele marque lateral, isso é impossível, não existe a menor possibilidade, esquece, tá? Chance zero disso acontecer aí, tá bom? Olha só, tem mais, abre aspas. Para você ter o Rames no time, tem que armar um esquema para ele. Os times do nosso futebol brasileiro não tem todos esses jogadores que precisam para ele jogar. O técnico tem que desenvolver com o que ele tem lá. Eu falei para ele, é isso que você sofre. Falamos de tudo, menos para onde ele vai, até porque isso ainda não está definido. Aqui o treinador, aqui é quem escala e quem resolve. Não tem esse negócio de pressão. Ele não é obrigado a escalar ninguém, fecha aspas para o Muricy Ramalho. Mas quando o Carpini tava, o Muricy deu algumas entrevistas ali que jogou muita pressão pro Carpini colocar o Rames para jogar. Né? Inclusive no jogo, antes do jogo contra o Tajeres, que o São Paulo foi eliminado no Paulistão, ficou 18 dias treinando, e o primeiro jogo depois da eliminação, desses 18 dias, era a estreia da Libertadores contra o Tajeres, e antes desse jogo, o Muricy deu uma entrevista lá, participou do podcast lá do Casa Grande, né, cara? Lá no Casão Pode Tudo, ele falou que o Rames ia jogar titular, né, no jogo contra o Tajeres aí. Então, quando esse podcast pareceu que ele tava fazendo uma pressão ali, né, cara, o Rames tava começando a ser titular por causa de ordens de cima, pelo menos foi isso ali que pareceu
quando aconteceu essa situação aí do podcast, né? E logo depois, quando o Tajeres aconteceu, como o Muricy falou, ele foi titular aí, né? Lá na Argentina. Mas enfim, cara, pro Ramos jogar, irmão, tem que ter um esquema pra ele como tem na Colômbia mesmo, né? Ele não vai voltar. Quem espera o Ramos voltando pra marcar, dando carrinho, que não sei o que, né? Ele até volta a marcar algumas vezes, né? Nesse mesmo jogo contra o Tajeres, ele conseguiu até alguns desarmes se você for olhar a estadística dele, mas não é aquele cara que tem aquela intensidade que os Beldia gostam, irmão. E cara, quando contratou o cara, já sabia, né? O Dorival era técnico do São Paulo quando o Ramos chegou, irmão. E tanto o Dorival quanto que contratou sabia como que é o Ramos Rodrigues. Né, pô, cara, eu assisto jogos do Ramos Rodrigues desde a época do Real Madrid, Copa do Mundo, e ele nunca foi um cara intenso, de marcação, que vai voltar pra ajudar, que ele nunca foi, e agora, né, com mais de 30 anos, com 32 anos que ele vai ser, né? Enfim, aí falou que não tem nada definido sobre onde ele vai, né, que não tá definido, enfim. Bom, mais interessante esse bastidor que ele trouxe aí, né, que conversou, né, o Ramos conversou com o Dorival sobre a questão da intensidade, e o Muricy também chegou a dar a opinião dele aí. Mas enfim, rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos avançando aí e vamos falar agora sobre o Wellington, tá? Tá aí a informação do Éder Traskini no UOL. Zubeldia chama reunião, entra no jogo e prioriza renovação de Wellington. O técnico Zubeldia não quer, em hipótese alguma, perder o lateral esquerdo, o Wellington, tá? O Zubeldia teve uma reunião com o Wellington para entender a situação. O argentino não quer perder o jogador que tem vínculo com São Paulo até o fim do ano e já pode assinar um pré-contrato a partir de julho. O argentino disse para o Wellington que vai pedir para o São Paulo renovar com o lateral. Ele explicou a importância do jogador em seus planos e afirmou que um jogador como ele não seria fácil de repor, tá? Então, informação interessante de bastidor que o UOL traz, né, cara, que o Zubeldia tomou a frente aí, né, cara, dessa situação, conversou com o Wellington e falou, né, que o São Paulo vai aí, né, tentar, né, pedir, né, para renovar o contrato com ele. Olha só, o Zubeldia gostou do Wellington à primeira vista, desde o jogo contra o Atlético Goianiense, em que o argentino assistiu das arquibancadas. Ele gostou da atuação do lateral. Já durante o jogo, o Zubeldia quis saber mais sobre o status da renovação. Ele já deixou claro, desde então, que não quer perder o jogador e pediu a prioridade na renovação, tá? Então tá aí, ó, né? O Zubeldia tomando na frente da situação, conversando com o Wellington, com a diretoria de São Paulo, para renovar o contrato dele, porque o Zubeldia não quer perder o Wellington aí, ó. Diretoria retomou as negociações. Depois dos pedidos de Zubeldia, a diretoria do São Paulo chamou novamente o Wellington para conversar. Algumas propostas e contrapropostas já foram trocadas, mas ainda distante de um denominador comum, né? Ainda tem uma distância ainda, né, de valores, tanto que o Wellington quer receber, tanto, né, do que o Wellington quer receber aí. Isso aqui também é importante, rapaziada, ó. O UOL ouviu que o Wellington ganha menos de 100 mil reais por mês. Revelado em Cotia, ele já teve uma renovação contratual, mas ganhou outro status dentro do elenco desde então. O lateral, isso aqui é muito importante, o lateral não se sente valorizado e vê atletas tão titulares quanto ele, ou até menos, com vencimentos muito superiores. A maioria dos atletas frequentes entre o time titular ganha na casa dos 500 mil, sem contar os salários maiores, que são Ramos Rodrigues, Caleri, Lucas Moura e Arboleda, tá? Então, informação importante aí, tá? O Wellington também se sente desvalorizado, né? Porque ele sente um jogador titular, tanto quanto outros, e esses outros ganham muito mais do que ele. E segundo o UOL, ele ganha menos de 100 mil reais por mês aí, né, cara? Enfim, o Zubeldia tomou na frente da negociação, não quer perder o jogador de jeito nenhum. Eu já dei minha opinião, já falei que eu achei ele bom jogador, eu queria que ele renovasse com o São Paulo, mas renovar com o São Paulo é dentro da realidade financeira do São Paulo. O São Paulo vai falar bem assim, ó, Wellington, o máximo que eu posso pagar pra você é tanto. Se o Wellington quiser, show. Se não quiser, vai embora, infelizmente, né? Não pode também querer pagar um salário pro cara muito maior do que ele vale, né? Ele é titular do time aí, é verdade, mas ele é titular hoje do time porque não tem uma concorrência. Vamos ser sinceros aqui também. Eu acho ele bom jogador, eu gosto dele, mas não tem uma concorrência ali. Patrick joga um jogo aqui, outro ali, mas não tem uma concorrência. Não sei se tivesse outro lateral, ele seria titular absoluto. Até porque ele era reserva do Caio e era reserva do Reinaldo, né? Eu gosto dele, tomara que renove, mas dentro do que o São Paulo pode oferecer. O São Paulo não pode pagar mais do que deve aí pra ele não, né?
Enfim, essa é a minha opinião, quero saber a sua, meu querido, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.